Olá pessoal, Bruno do podcast Pode Transportar. E hoje, o nosso episódio do podcast de hoje, a gente vai falar sobre gerenciamento de risco, tá? Esse episódio vai se destinar para você que já é subcontratado ou você que está pensando em abrir uma transportadora ou já está até abrindo. A gente vai tirar algumas dúvidas em relação a gerenciamento de risco, tá bom? Então, eu tô aqui com Adriano. Por gentileza, Adriano, pode se apresentar. Adriano, da Jacometo Corretora de Seguro. Somos uma corretora especialista em seguro de carga para o transportador. Entendemos aí desde seguro de carga, seguro de frota, todo o serviço que envolve aí uma operação de transporte. Claro. E não poderia faltar, como o tema desse podcast é gerenciamento de risco, a gente trouxe aqui o Gustavo para falar sobre isso. Gustavo, por favor. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Gustavo Soares, sou diretor executivo da Upper, Gerenciamento de Risco. Estamos aí no mercado há 18 anos, completando esse ano, com muitas novidades, como diz o outro, né, disponíveis aí nas redes sociais. Quem quiser seguir a gente, @Grupo Upper. E estamos aqui para bater esse papo, espero que seja proveitoso a todos, que a gente possa compartilhar grandes novidades e grandes oportunidades nesse mercado de transporte, né? E obrigado pelo convite. Né? Nada, imagina, a gente que agradece. Vamos lá. Bom, separei alguns pontos aqui para a gente levantar. Muitos subcontratados ou pessoas que estão pensando em abrir a transportadora, ele começa a ouvir lá PGR, gerenciamento de risco, seguro, né? Então, a primeira questão é, qual que é a relação do seguro, né, da seguradora, com as empresas por gerenciamento de risco, com os serviços de gerenciamento de risco, Gustavo? Eu não vou dizer nem a seguradora, eu vou dizer mais a vertente das corretoras. A relação, por exemplo, vamos pegar um bem casado aqui, eu e o Adriano. Quando a gente fala da relação da gerenciadora com a Jacometo Corretora de Seguros, por exemplo, quando a Jacometo aciona a gerenciadora de risco para fazer a gente participar de uma apresentação de uma solução em gestão de risco, para mitigar risco, ou para cumprir uma regra de apólice, a gerenciadora entra pautada nesse segmento. Então, tudo tem um início, um meio e um complemento para cumprir uma regra de apólice. E falando nisso na sua totalidade, não só na questão do acidente, mas também na questão do roubo. A gente não pode também deixar o acidente de lado. A gente tem, às vezes, a visão que o gerenciamento de risco ele obrigatoriamente só tem que aparecer no momento do roubo. Mas é uma coisa e outra. Né? Então, o gerenciamento de risco vem a complementar a prevenção de risco da apólice, é trazer com que o transportador, ou até mesmo o embarcador, tenha qualidade no seu seguro de apólice. Então, a Jacometo Corretora de Seguros está ali disponível para oferecer para o seu cliente na ponta uma solução de apólice de seguros que venha complementar com a prestação de serviço de gerenciamento de risco. Então, quando que a gente entra? A gente entra na prevenção para fazer com que o resultado dessa apólice para o cliente lá na ponta, para o segurado, tenha um resultado positivo aí na atuação de prevenção. Claro, legal. A primeira dúvida que já surge aqui, você falou de acidente e roubo. Perfeito. Gerenciamento de risco é obrigatório em acidente e em roubo? Qual que é a diferença do gerenciamento de risco nesses dois casos? Eu vou deixar para o especialista então responder. Claro. Bom, vamos lá. Na apólice de acidente é uma questão de controlar a velocidade, é uma preocupação maior do transportador. Então, às vezes o transportador aciona uma gerenciadora de risco preocupado em fazer controle de jornada, velocidade, aí que entra a gerenciadora. Quando fala em apólice de roubo, 100% dos casos, esse transportador vai precisar contratar uma gerenciadora de risco. Aí a pergunta é, quando eu estou abrindo uma transportadora, essa é a pergunta aí que a gente ouve muito. O que eu preciso contratar de uma gerenciadora de risco? Então, básico, consulta e cadastro, serviço de monitoramento. O serviço de monitoramento vai depender do tipo da mercadoria, o valor da mercadoria. Eu gostaria que o Gustavo falasse para a gente aqui, para o transportador que está pensando em contratar uma apólice de roubo, que está fazendo essa mudança, o básico, o que ele precisa entender? O que é consulta e cadastro? O que é consulta e cadastro? O que é serviço de monitoramento? Vamos parar por aí, porque daí tem outros serviços mais complexos. Mas vamos para o básico. O cara está contratando uma apólice, prêmio mínimo, vai fazer 5 viagens por mês, o pequeno transportador. O que ele precisa contratar da Upper? Eu acho que a grande pegada é o critério inicial de como contratar esse motorista e esse caminhão, né? Ou transportador, vamos dizer assim, ou frotista.
Isso vai depender muito do modelo de negócio que cada transportadora tem. Mas o item 1 é iniciar pelo critério que é ter o cadastro e consulta. Então é dali que eu vou fazer uma análise de perfil e vou colocar critérios de qualidade dentro da minha contratação para eu fazer um transporte mais eficaz e mais eficiente e mais seguro. Então, primeiro item, eu preciso, como transportador, como contratante dessa pólice, fazer o cadastro e consulta desse motorista e desse veículo e desse proprietário desse item, desse conjunto. Então, isso é uma regra obrigatória, não tem como a gente não ter... Pode falar, Bruno. Só para complementar, então, todo o seu gerenciamento de risco, né? Se eu contratei um gerenciamento de risco, eu vou ter que fazer cadastro e consulta. Desde que você tenha uma pólice, principalmente do RCFDC, que é a pólice de roubo. Ah, perfeito. Então, a pólice de roubo vai ter cadastro e consulta. Não existe como fugir disso. Independente do valor da carga. É o mínimo do mínimo, então, parte daí. Perfeito. Tá? Então, você tendo uma pólice de roubo, você obrigatoriamente precisa contratar uma empresa no segmento para fazer essa prestação de serviço, que é gerar o cadastro e consulta, como dando mais ênfase, é a contratação de fazer um filtro de análise para o que você vai colocar a sua carga. Né? A gente quer garantir também que a carga saia da sua origem, do seu destino, e que ela chegue com a eficácia e com a qualidade do produto quando saiu lá da ponta. Né? E que ele chegue no destino final conforme contratação. Você faz a consulta do motorista, do veículo, do semi-reboque, e consulta a NTT também para entregar para o transportador aprovado. Perfeito. Se vier aprovado, pode contratar lá subcontratar um terceiro. Perfeito. Ele faz isso uma vez. Porque daí, Bruno, tem algumas regras aí de em quanto tempo é feito isso aí. Então, por exemplo, na apólice vem escrito lá, se é frota própria, X tempo. Agregado, X tempo. E se é autônomo, que é o principal problema hoje para as apólices de roubo, aí tem uma autônomo, aí vai, ou é toda viagem, ou é a cada 30 dias, aí vai depender da exigência de cada seguradora, de cada PGR. Esse PGR a gente recebe da seguradora, passa para a gerenciadora e a gerenciadora faz esse controle junto ao transportador. Só pegando um pouco o que o Giacometto estava comentando, que é o seguinte, gente, a contratação vai muito do perfil que você está contratando o transportador, né? O motorista, vamos dizer assim. Né? Então você tem um autônomo, que a gente fala que é o terceiro, aí cada um usa uma nomenclatura conforme o entendimento. E depois você tem as duas modalidades, que é o frotista, que é a nossa própria frota, né? Que são os caminhões da nossa casa, né? Nossa como transportador, ou o agregado, que é aquele que tem aquela frequência como prestador de serviço para você, contratante do seguro. Então, e isso tem uma validade. Né? Então, isso tem uma frequência de visualização de pesquisa. São como eu falei inicialmente, três, né? É totalmente diferente. Então, isso vai também da companhia de seguro, conforme a Giacometto Corretora de Seguros vai analisar o risco, vai capturar essa companhia de seguro e vai gerar essa eficácia no que se refere à questão da regra de apólice, que pode ser 6 meses, que pode ser 1 ano para agregado e frota, mas lembrando que toda a contratação de autônomo e terceiro, obrigatoriamente a gente precisa fazer por cada item de viagem. É de via de praxe de mercado, é esse modelo. Mas pode haver outras situações que não tem a necessidade de ser por viagem, que pode ter um prazo, uma validade um pouco diferente. Cada caso um caso, cada risco um risco, e não tem como a gente tomar isso como uma regra de receita de bolo, né? Então, para não ser fixo no que a gente está querendo dizer como tendência, mas sendo generalista, a gente está falando que existe cada modelo, né? A gente usa um termo antigo, né, que a gente fala que a gente tem uma policy tailor-made, né? A gente vai adequar o perfil da policy para o risco adequado do que o nosso cliente está buscando. De forma geral, hoje é frota 1 ano, agregado 6 meses e autônomo Toda consulta. Toda viagem. Toda viagem. Isso de forma geral. Aí, como o Gustavo disse, vai ser cada caso um caso. Mas de forma geral seria isso. Analisando esses três prazos diferentes, a gente está falando aqui hoje, o podcast é solucionar dúvidas, né? Não vou dizer básicas, dúvidas para quem está entrando, precisando contratar gerenciamento de risco. Gera serviço operacional fazer cadastro, certo? Então, trabalhar com o autônomo pode ser interessante financeiramente, mas vai gerar serviço operacional. Nas transportadoras, existe uma pessoa que fica cuidando só disso? Hoje, quem que é, né? Na maioria das empresas, é o próprio dono, é a pessoa que emite o CETEC. Como que funciona operacionalmente isso, pelo que vocês têm visto, né?
Bruno, assim, existe um trabalho manual, mas eu acho que a tecnologia veio muito a avançar, né, no decorrer desses anos aí, principalmente desde a modalidade que hoje a gente não utiliza mais laptop, notebook, computador, efetivamente, né? A gente vive no mundo remoto. Então, uma das obrigatoriedades hoje da Upper, olhando o nosso negócio como gerenciador de risco, ofertando o serviço no mercado, é agregar o quê? Agilidade e agregar tecnologia para o nosso cliente. Então, hoje, a gente tem, dentro dos nossos sistemas, integrações com todos os ERPs, com todos os TMS, com todos os sistemas de emissão de conhecimento, que a gente possa fazer com que o transportador, na hora do cadastro do motorista, ele já faça o envio dessas informações para a gente fazer a devolutiva dessa informação de uma forma mais ágil e mais segura. Então, assim, se hoje o transportador quer ter o trabalho manual de fazer em casa, ou através do smartphone, ou através de um tablet, ou através de um computador, ok, ele tem um acesso de usuário e senha, é tudo via web, então ele vai ter lá o acesso, vai ter o link, ele vai ter o acesso todo disponível e seguro para ele, e ele vai botar os inputs daquelas informações de forma manual. E aí pega na pergunta que você está mencionando. Mas ele também pode optar de fazer integração com a gente. Então, ele, optando por fazer integração, ele não tem mais esse trabalho robusto, vamos dizer assim, ainda no modelo antigo, mas ainda realista, porque a grande maioria das transportadoras ainda estão ainda no modelo desse de integrar, né? O ato de integrar é uma coisa complexa, né? Mas da mesma forma fácil, desde que o contratante, no caso o nosso cliente ou o transportador ou embarcador, tem interesse de fazer esse plugar, né? Essa integração com a gente. E hoje o nosso software é totalmente integrado, onde ele pode fazer todas aquelas informações que são geradas no transporte, está integrada na gerenciadora de risco de forma muito tranquila. Perfeito. Acho que o operacional, quando começa, é a pessoa que emite o CTL. Para o pequeno embarcador, ele vai assumir uma responsabilidade a mais, né? Ou seja, a pessoa que emite o CTE, emite os documentos fiscais, vai assumir uma responsabilidade a mais. Integrado ou não, até de conferir se está tudo certo. Sim. Né? Não, mas aí o integrado também dá uma credibilidade. Legal. Porque amanhã a área de departamento de regulação de sinistro na Jacometo não vai entrar em contato com a gente perguntando, mas o meu transportador, ele fez ou não o gerenciamento de risco? Ele fez ou não o cadastro de consulta? E a gente vai ter a convicção e a certeza que, por estarmos trabalhando num processo integrado, é garantido que, antes da emissão do conhecimento, o cadastro de consulta foi evidenciado, que é uma regra inicial da apólice de seguros, e que está sendo íntegre com a eficácia que ela precisa. Essa questão aí se foi feito ou não, aí vou puxando para a área do seguro aí. Não é uma regra. Via de regra, em termos gerais, não fez consulta e cadastro, a princípio seria negado o sinistro. Algumas seguradoras dizem, olha, se você não fizer antes da viagem e fizer após a viagem e esse motorista for aprovado, aplica-se uma franquia maior e o segurado pode receber. Fez a consulta após a viagem, deu perfil negado, via de regra não tem cobertura apólice. Então, assim, e isso se é só pedido consulta e cadastro, né? Porque pode ter outras exigências também, né? A gente não chegou ainda no serviço de monitoramento. Estamos falando de consulta e cadastro, uma carga de 50 mil, que teoricamente não precisaria de monitoramento. Então, assim, cada seguradora aí estipula uma punição. Consultor, porque toda consulta e cadastro é antes do início da viagem. Emite o CTE antes do início da viagem, consulta e cadastro, aprovado, carrega e vai embora. Mas a gente já teve caso do transportador, nesse operacional que você citou aí, não fez a consulta e cadastro, e após a viagem teve um sinistro, aí foi fazer a consulta, deu o perfil aprovado, aí aplica-se, geralmente tem uma franquia diferente e a seguradora, mas aí consegue indenizar. Parcial. Consultor não foi aprovado, não tem cobertura. Bom, ainda falando um pouquinho do básico, né, que é o gerenciamento. Uma das dúvidas para quem está abrindo, ou o cara já tem a subcontratação, ele fala assim, quanto será que eu vou gastar? Claro, cada operação é específica, né? Mas se a gente puder dar um norte ou uma faixa, assim, a parte de quanto, sabe? Eu quero começar uma transportadora, né? Quanto que eu vou gastar com gerenciamento de risco? Que é o mínimo lá do cadastro de consulta, por exemplo. Vocês têm uma faixa? Existe algo assim? Porque até vendo, né, bastante coisa no conteúdo sobre gerenciamento de risco,
fica um pouco... Sei que cada serviço vai ter um valor diferente, mas fica muito amplo, sabe? Você não sabe se vai ser muito caro, você não tem nem ideia, né? Por exemplo, se você pesquisar, fica meio vago isso para quem está pensando em abrir. Né? O cara ainda não está no momento de compra, ele ainda está pensando em abrir a transportadora, ele ainda está pensando em sair da subcontratação, mas ele não tem o mínimo da informação para, tipo, começar a calcular isso, mesmo que seja uma conta de padeiro, que a gente fala, conta de padaria, sabe? Perfeito, Bruno. É assim, ó. Os valores, ele vai variar muito, como você mesmo disse, da questão do tipo de produto ou até mesmo da volumetria que o cliente tem. Às vezes ele vai ter uma pesquisa, um cadastro para fazer, ou uma consulta no decorrer do ano, ou futuramente uma questão do monitoramento, do gerenciamento de risco da carga, do acompanhamento do veículo dele, para usar um termo mais claro, né, de como fazer a gestão de risco, acompanhar essa carga no decorrer da sua viagem, né, localizando, visualizando. Então, assim, eu vou dar um parâmetro de mercado, porque eu acho que fica, até para a gente ter um valor monetário, para não ficar aquela coisa solta, né? Então, você pega, por exemplo, hoje um cadastro e consulta. Né? Então, um cadastro, ele vai em torno hoje de mercado de R$ 25,00 a R$ 40,00, né? Por item, né? No quesito que se refere à questão do cadastro. Uma consulta, tem mercado oferecendo de R$ 5 a R$ 10,00 uma consulta. Né? Pegando um pouco da parte do monitoramento, que eu acho que é válido, mesmo que a gente vai entrar no tema futuramente, mas só para falar nessa questão monetária, né? Quanto que me custa monitorar o meu veículo 24 horas por dia, 365 dias do ano, mas isso de valor mensal, então os 30 dias do mês. Em torno de 100 a 180, R$200 por mês, para fazer esse gerenciamento de risco do veículo 24 horas por dia. Então, você olhando, tendo uma visão monetária de quanto custa, não é o peso do gerenciamento de risco, né? E eu deixo isso muito claro, que todo mundo fala assim, mas gerenciamento de risco é investimento, gerenciamento de risco ele está fazendo prevenção de risco, eu concordo, né? Mas como eu tive uma vida, uma cadeira anterior de ser gerenciador de risco e fui transportador, eu entendo também que também ele representa um custo na cadeia geral da logística, não tem como fugir disso, né? Então, quando a gente fala em investimento, é o retorno que, de fato, isso vai trazer para a gente. Como eu falei, na questão da análise, da pesquisa, do cadastro e consulta, que é o mercado, é o segurez, né, é o gerenciamento de risco falando, fica muito claro que eu preciso ter uma contratação mais eficaz e mais qualificada para eu ter a minha entrega do meu produto final positiva. Né? Então, já é um ganho. Então, já não é um custo, já é um investimento. Quando eu olho a questão de fazer o monitoramento dessa carga, quer dizer, acompanhar essa carga no decorrer da viagem, hoje o que mais o mercado demanda? Informação. Então, o gerenciador de risco hoje, ele deixou de ser somente a gestão de risco, mas a gente começou a gerar uma coisa chamada qualidade para o transportador e para o embarcador. Por que qualidade? Porque quando eu contrato certo, quando eu estou com uma viagem com uma previsão de início correta, quando eu chego no destino com a mercadoria conforme a contratação de alguém, sendo ele um embarcador, sendo ele um subcontratado, para o destino final, não tem jeito, aí vira investimento. Perfeito. Só um adendo aí para... Não chegou no termo gerenciamento ainda, mas o monitoramento, existe dois tipos. Né? O avulso, sim, que aí se enquadra muito a questão do autônomo. Você tem uma transportadora, você tem 5 caminhões. Para esses 5 caminhões, você pode contratar o serviço mensal. Ele vai fazer várias viagens e é a sua frota. Então, tem dois tipos de cobrança. Aí, o mensal, me corrija se eu estiver errado aí, perfeito, e o avulso. Você contratou 5 autônomos esse mês, você paga referentes a 5 viagens. Você não contrata mensal. Então, existem dois tipos de contratação. O avulso e o mensal. Aí vai variar o preço também aí de acordo... Aí eu acho que o Gustavo pode... Essa questão é muito simples, porque vai depender muito do perfil que o cliente está querendo. Né? A gente já saiu muito daquele mercado da subcontratação da gerenciadora de risco somente por uma questão de risco. Né? Vamos contratar a empresa, vamos contactar a Upper para atender uma regra obrigatória de apólice. Por quê? Porque o transportador ele está preocupado também em ter qualidade na sua prestação de serviço, para ter eficiência no ato que ele está querendo vender dentro do mercado. Então, hoje, a gente é procurado, vamos dizer assim, não só pela indicação
da Jacometro Corretora de Seguros, dos seus comerciais, dos seus clientes, para a gente prestar um serviço com a eficácia que a gente precisa prestar para atender uma regra de apólice. Só para cumprir a apólice, né? Só para cumprir a apólice, mas o transportador está buscando a gerenciadora de risco. Pelo menos a gente é muito assediado positivamente falando, porque o cara quer fazer o quê? Uma entrega ou numa gestão avulsa, né, que é por viagem, que é o que o Jacometro está comentando aqui, ou o cara quer fazer um monitoramento especificamente daquela carga, que não quer dizer que é uma carga de alto valor agregado em risco, né? De repente o cara pode carregar um farelo de soja, né, uma ração, um produto que não tenha um calcário, né, ou um produto de embalagem. Então, se eu for falar aqui, eu vou entrar num monte de produtos aqui, numa gama de produtos que antigamente a gente não tinha essa visualização. A gente era contratado no critério de falar, vamos monitorar aquela carga para cumprir a regra de apólice. Por quê? Primeiro que o cliente está melhorando essa análise do que era o ato de fazer gestão logística e de risco. E também, na análise, quando você pega um corretor especialista que faz com que o cliente visualize o benefício dele fazer prevenção, ele acaba agregando valor também na apólice, né? Porque a companhia de seguro e a corretora enxergam isso de forma positiva. Pode falar, Bruno. Sim, não, pela minha visão do mercado, eu acho que cumprir só a regra da apólice é a porta de entrada. Perfeito. Mas eu vejo esse movimento que você falou de profissionalização, não só em gerenciamento de risco, em todos os aspectos, né? Num TMS, num conhecimento, né? De modo geral, eu vejo quando ele quer pegar grandes embarcadores, quer cargas maiores, quer trabalhar profissionalmente, né? Quando eu quero ter uma transportadora profissional. Mas ainda acho que tem muito ainda que é para cumprir. A porta de entrada, muitas vezes, né? É a apólice de seguro. É a apólice de seguro. Até ele entender e compreender todos os serviços oferecidos. É isso aí, Bruno. Só pra gente voltar naquele, né? Só pra gente finalizar. Você falou até de por consulta, o cadastro e consulta de motoristas, Sim. né? Eu falo valores por consulta. Existe um preço mínimo? Tipo assim, ó, 10 a, você falou, acho que de 15 a 25 e depois R$5 por consulta. Existe um mínimo, assim, uma fatura mínima, como, por exemplo, eu sei que prêmio como existe no seguro, por exemplo, ou não? Eu vou falar da Upper, eu não posso falar isso do mercado porque é o nosso modelo de trabalho de negócio. Né? Claro, sim, isso. Claro, mas a questão dos valores, eu coloquei um valor de mercado porque a gente acompanha não só a concorrência, que é natural, né? Porque você está aí no mercado, você não está só. Como isso serve para os transportadores, para os embarcadores, também serve para o gerenciamento de risco, né? Então a gente não está só no mercado. Então eu botei um valor médio só para todo mundo ter uma percepção de quanto seria para dar o primeiro pontapé. Porque também a gente está aqui falando também de futuros transportadores, né? Ou futuros empreendedores dentro do segmento. Mas pegando um pouco desse gancho que você está comentando comigo, a gente tem um custo inicial de armazenamento de dados, de nuvem, de espaço para a gente armazenar esses dados, né? De uma estrutura de desenvolvimento de sistema, porque a gente vive numa constante melhoria, porque quando a gente fala de tecnologia hoje, é uma coisa que não tem como a gente fugir. Hoje a gente está aí com o celular, a gente vê os aplicativos sendo atualizados constantemente, porque precisa sempre aperfeiçoar ou melhorar aquela entrega de informação. Então a gente sim cobra um valor mínimo de operação, que vai depender muito, inicia-se com R$100 mínimo, e aí, dependendo da operação, tem uma volumetria aí mais representativa, mas a gente sempre fala dentro de casa assim, ó, para a gente começar a sentar na mesa a conversar, a gente precisa ter uma produção mínima de R$150 para a gente começar a fazer a implementação do cliente. Perfeito, Por quê? Porque como a companhia de seguro também tem aquele custo mínimo, né? E que o cliente se beneficia daquele custo mínimo, né? O que a gente está dizendo só para ele é assim, transportador, se você não nos utilizar, a gente tem um custo fixo mínimo aqui para manter essa estrutura de pé. Então isso vale não só para o seguro, como vale para o gerenciamento de risco, dizer assim, ó, essa área web que você utiliza, né? Esse 0800 que você tem para usar, essas certificações que a Upper tem uma despesa mensal fixa e a gente tem um valor mínimo para iniciar. Mas, como eu falei, ele vai utilizar aquele crédito. Só vai ter aquela cobrança se, de fato, ele não se utilizar da prestação de serviço da gente, né? Eu pergunto isso porque a gente, né, lá no Transporte Fácil, até com o nosso TMS ou com o emissor, tem um mínimo também, o cara utilizando ou não, né? É bem parecido.
E muitas vezes, como a gente está falando para um público que ou subcontrata ou quer abrir, eu pego alguns clientes que, estou pensando em abrir, eu quero abrir. Na verdade, ele até contrata algumas coisas antes para depois ver o volume. Ele não tem nem muita ideia ainda do volume. Ele quer o básico. Fala, quero planejar meu fluxo de caixa, quero planejar meu investimento no mínimo, se eu não conseguir nada, se eu fechar, né? Ou, né, mas como que seria? Depois eu acho que quando ele começa a carregar, fica mais se paga visível, mais, né? fica mais visível. Mas ele não quer assumir uma mensalidade muito alta no começo, sabe? Por isso que, quanto custa de largado? Tem que pagar pro transporte fácil pro Bruno X, pro seguro Y, pro gerenciamento de risco Z. Perfeito. Acho que ele tem que colocar isso do mínimo, né? Se tudo der errado, eu não consegui usar, né? Não consegui uma negociação comercial, não consegui pegar as cargas direto. Então, acho que é importante ele entender isso, tá? Perfeito. Bom, a gente já falou um pouquinho de monitoramento, né? Mas eu acho que a gente falou em consulta, cadastro, monitoramento. Aí o Gustavo estava falando. Eu acho que existe 2 tipos de monitoramento hoje, né? Para atender a seguradora. E a gente... Eu estou repassando aqui perguntas do nosso dia a dia que o transportador leva para a gente. Mas eu vou precisar monitorar essa carga. O que eu preciso para monitorar essa carga, para atender a seguradora? Eu tenho um rastreador GSM. Me atende? Não atende? Eu preciso de um satelital? Essa diferença de rastreador. E hoje, acho que falando em logística, a gente... Acho que tem até a opção de, eu quero só para logística. Hoje rastreia-se até pelo celular, né? Então, perfeito. Queria que você falasse um pouco dessa diferença do estou começando, que rastreador eu uso. Aí, levando para o lado seguro, em algumas operações, aceita-se o GSM para uma operação cidade. Mas vamos falar aí do transportador que quer fazer interestadual para monitorar uma carga de carne, por exemplo. O que esse transportador precisa? Eu vejo assim, eu acho que primeiro que a tecnologia, só voltando àquele assunto inicial que a gente começou o podcast, eu batendo na tecla da tecnologia, dessa questão da informação, da agilidade da informação. Então, tecnologia está aí e a gente já começa pelo predicado que hoje você consegue fazer, através do aplicativo da Upper, a gestão da viagem do motorista. Então, obrigatoriamente, o transportador não precisa ter um rastreador fixo dentro do veículo para ele fazer gestão logística. Dependendo do caso, ele pode até fazer algumas ações de prevenção de risco utilizando o nosso aplicativo. Então tá aí a dica. Então, aquele transportador que está buscando fazer a gestão logística da sua operação, ele já pode iniciar sem ter algo fixo ou físico embarcado no caminhão. Indo para a segunda etapa. É óbvio que por mais que a gente esteja num país que a gente está cada vez mais aumentando a nossa performance de antena GSM, de antenas de celular, e olhando para os tipos de rastreadores que tem no mercado, a gente sabe que estar com um aparelho embarcado num veículo, que ele não vou dizer a palavra certa, refém não seria uma palavra certa, mas ele está subutilizando um tipo de tecnologia inicial que é somente GSM, ele fica numa situação um pouco mais exposta. Então, é possível fazer o gerenciamento de risco com GSM, dependendo da rota, dependendo do estado, dependendo do tipo de mercadoria e dependendo da pólice, sim, é possível. Totalmente possível. Só para deixar claro para mim, então assim, é possível então fazer um rastreamento sem equipamento ainda. Lógico, dependendo de vários fatores. Vários fatores em volta. Mas assim, eu já tenho como fazer monitoramento de carga, rastreamento total, sem ter um equipamento instalado no caminhão. Desde que o motorista tenha um smartphone. Perfeito. Que isso aí também é importante. E, claro, e também a pólice tem que estar, né? Sim, mas como eu disse, eu acho que vai muito da motivação. Quando a gente está falando de, por exemplo, quando a gente pega especialistas, aí olhando para a Jacometo Corretora de Seguros, quando você vai para campo e você tem um especialista negociando uma pólice, é óbvio que ele já vai incentivar o transportador a não só ter a obrigatoriedade do uso da tecnologia para o bem comum da pólice. Porque o bem comum da pólice agora virou uma consequência, né? Porque hoje os transportadores estão focando na eficiência do transporte que ele precisa entregar. Então, quando a gente vai para campo, comercialmente falando, então a gente já vai com essa narrativa de mostrar para o transportador: contrate serviços que venham a te somar na prestação de serviço, que é o seu resultado fim, né? Que é levar o produto de uma origem até um destino com qualidade e segurança, né? Não tem como fugir disso. Então, é a ação primária da empresa de transporte, né? Entregar com a qualidade e eficácia. Então, voltando. Então, hoje a gente está falando de aplicativo,
Então, hoje tem essa possibilidade do transportador usar o aplicativo, tem regras de apólice com negociações que a gente consegue essa flexibilidade da companhia de seguro. Isso vai depender muito do tipo de mercadoria, do destino, né, do tipo de operação que a gente vai ter, que a gente consegue colocar o aplicativo, por exemplo, como item de benefício à prevenção de risco para atender uma regra de apólice. Nós temos um outro modelo, que é o modelo do rastreador através de tecnologia GSM, que é a tecnologia através de sinal de celular, sendo um português mais simples e mais claro para todo mundo entender. E aí nós temos a opção também de somente satelital, né? Então, satelital, consequentemente, uma visualização de localização através do satélite, e nós temos a opção do híbrido, que é a utilização do GSM com o satelital. Então, é o que normalmente está no mercado hoje. Hoje, quando as pessoas vão consultar as empresas aí no segmento de rastreador, normalmente eles falam muito do híbrido, que é a tecnologia GSM para a tecnologia satelital. Eu estou usando um termo bem objetivo e claro para todo mundo entender que hoje nós temos essas 3, vamos dizer, 4 opções aí de fazer gestão de risco. O satelital e híbrido, então precisa de um equipamento instalado num caminhão, né? Precisa de ter um instalador físico. E tem uma sensação, assim, de mercado, né? Que é caro o equipamento. Isso ainda hoje, né, mesmo com a evolução tecnológica, é caro ainda colocar um equipamento satelital no Eu caminhão? acho que entra, assim, Bruno, sendo muito claro, eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo, até de falar de valores monetários, né? E eu vou te falar que eu acho que a gente está sendo vanguardista nessa pegada, porque eu acho que vai ser o primeiro podcast que a gente está realmente rasgando o gerenciamento de risco para que a nossa audiência, ou quem está acompanhando a gente agora, entenda e veja que não é um custo somente, é também um investimento, né? Então, não é caro hoje um rastreador, já foi muito caro, né? Antigamente era dolarizado, eram valores mais pesados. Hoje em dia você tem de versão A a Z da melhor maneira possível que se adeque ao perfil de operação que o cliente tenha, né? Então, eu posso comprar o do mais simples, né? Rastreador com sensores e atuadores, né? Como eu posso colocar somente um localizador. Então, eu posso ter somente um localizador embarcado no meu veículo, eu posso ter um imobilizador hoje embarcado no meu veículo, hoje eu posso ter vários modelos de tecnologia física para que ele se beneficie e que atenda a demanda que ele enxergue que seja necessário. Porque teve uma época aí que a gente não tinha muita concorrência no mercado. Perfeito. Né? Sinal de satélite era para 1 ou 2 empresas. Essa questão do híbrido não tinha chego no Brasil ainda. Então, então hoje você tem aí modelo de rastreadores satelitais que é comodato, financiado, tem uma série de opções. E falando agora da área do seguro, tem alguns tipos de mercadoria que o cliente não tem opção. Se ele quer transportar... Essa é a minha próxima pergunta, inclusive. Existe algo, porque eu sei que existem vários fatores que complicam ou facilitam, né, o gerenciamento de risco, né? Sim. Complicam não, né? Tem mais exigências devido a... Qual tipo de carga, ou qual item de uma operação vai colocar o gerenciamento de risco, tipo, você tem que ter satelital. Tem alguma coisa assim que é óbvio? Assim? Assim, vamos falar do básico aí, né? Claro. Carne. Dependendo do valor da carga aí, acima de... Tô chutando aqui porque claro, vai depender do tamanho da operação, mas vamos lá. 100% precisa ter rastreamento satelital. Normalmente híbrido. Carga de carne. Carne, defensiva agrícola. Então tem uma... Isso principalmente por causa do valor. Porque o valor agregado da carga, então assim, não é que eu não sei se eu quero colocar, não. Se você quer puxar determinados tipos de mercadorias com valor agregado alto, você vai ter que investir. Aí, dependendo do valor da carga, a gente vai subindo a régua aí. Então assim, eu preciso consulta, cadastro, monitoramento, um equipamento satelital, preciso de isca, que é uma outra ferramenta aí do monitoramento, que a gerenciadora também faz esse acompanhamento, ela acompanha o caminhão, acompanha a carreta, acompanha a isca. Então, vai subindo o valor da carga. Se você está pensando em investir no mercado de carga, valor agregado mais alto, você vai ter que investir nesse tipo de equipamento aí e soluções aí. Isso falando em termos de apólice de seguro. Tem algumas empresas hoje que elas investem isso aí por uma questão
da operação dela. Ele quer que entregue no horário, coloca a câmera no caminhão para entregar um serviço de qualidade. Eu estou falando só da minha parte aí, que é de seguro, que é o básico. Então, subir o valor da carga, vai ter exigências que vão ter que ser cumpridas. É até meio óbvio, né? Mesmo para quem não é do transporte, né? Quanto maior valor o item, mais exigências vai ter, mais risco vai exposto, né? Isso aí. Perfeito. Bom, a gente já falou aqui de cadastro e consulta, monitoramento, né? Rastreamento, teste satelital. Dos pontos que já contempla isso, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais, Gustavo, é quais os principais, né? Não vou dizer todos, porque eu acho que devem existir muitos, mas quais são os serviços oferecidos por uma gerenciadora de risco? Tá? Isso você pode falar para cumprir um plano de gerenciamento de risco, como também outros serviços que adicionam valor, que agregam valor, ou que não são para cumprir um regulamento, mas que você vê que, não vou dizer são tendências, né? Que atualmente são bem vistos, tá? Eu vejo muito que esse segmento de ter uma central de gerenciamento, eu estou falando que a gente está completando maioridade esse ano, né? Uhum. Então, quando a gente fala de 18 anos de mercado, acho que a gente já tem uma história aí para visualizar como é que foi esse mercado aí de gerenciamento de risco, de fato, muito no mercado nacional. Agora falando de América Latina, né? Então, o segmento de gerenciamento de risco, só para eu entrar depois nesse tema que você está falando, Bruno, mas eu acho que é importante compartilhar isso. Nós éramos até então, até uns 4 anos, 5 anos atrás, o único país do mundo que se falava em gerenciamento de risco para o segmento de carga, né? Então, a gente ainda batia na tecla que o nosso país, chamado Brasil, era o único país que, como transportador, tinha como obrigatoriedade em apólice de seguro contratar ou subcontratar uma empresa terceirizada para fazer gestão de risco. E isso mudou nos decorrer desses últimos 5 anos. Acho que até um pouco mais, mas acho que dos 5 anos a coisa ficou mais latente. Então, hoje você vê países como o México, como o Chile, como a Argentina, como o Uruguai, que está vindo já as empresas no segmento convocando parcerias e abrindo centrais de monitoramento 24 horas, né? Buscando esse mercado, como os Estados Unidos também já está aperfeiçoando dentro dessa prestação de serviço, porque o gerenciador de risco, no nosso caso, como empresa de prestação de serviço nesse segmento, a gente não é só mais uma empresa que faz uma qualificação na contratação do motorista, né? Não faz só a questão de gerenciar o risco, não faz só a questão de acionar um órgão público para fazer a atuação preventiva dentro de uma carga. Então a gente começou a ser também um prestador de serviço focado na informação logística do dia a dia. Então hoje você vê dentro da nossa empresa, hoje a gente está baseado, a nossa base matriz fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas nós temos uma estrutura de torre de controle logístico em Curitiba, no Paraná. Então, para você ver que hoje o gerenciador de risco, ele já não é somente risco, né? Tanto que o nome da nossa empresa é Upper Soluções em Logística e Gerenciamento de Risco. A gente mudou isso há 3 anos atrás, porque a gente já estava enxergando essa tendência, que a gente também virou também um modelo de ser uma equipe forte de prestação de serviço em desenvolvimento de solução tecnológica. Então, a gente falou de aplicativo, por exemplo. Como a gente fala de cadastro e consulta hoje, a gente fala de biometria facial do motorista, que é encaminhado via WhatsApp. O cliente pega o link dentro do nosso sistema, dentro da nossa área web, manda esse link dentro do WhatsApp do motorista e ele faz a biometria facial. E a gente tem inúmeros cases, né? Nas redes sociais, quem quiser acompanhar, tem motoristas que falam, pô, que maravilha, agora eu estou tendo um critério de contratação de forma mais ágil, mais tecnológica, e que isso está trazendo um resultado para a gente. Então, biometria facial não é uma coisa de hoje, 2024. Isso a gente está fazendo já tem 3, 4 anos atrás, né? Aplicativo para gerenciamento de risco eu faço desde 2013. Foi o primeiro lançamento que a gente teve de um aplicativo para monitorar carga e veículo. Foi em 2013, a gente está em 2024, estou falando quase 10 anos depois. Então, a gerenciadora de risco, a empresa de gerenciamento de risco, começou a ser uma provedora de serviço com controle de velocidade, por exemplo. O Adriano falou muito bem agora, anteriormente. Jornada dos motoristas, né? Como controlar a jornada, essa obrigatoriedade de cumprir essa carga horária dos motoristas na rodovia,
que isso é uma realidade no mundo, mas no nosso país ainda era uma coisa um pouco ainda a controlar, não eram todas as empresas que faziam isso. Hoje não. Aquele transportador com um caminhão, até contratação de terceiro, está fazendo a gestão de tempo dessa viagem. Esses serviços são opcionais, né? São opcionais. Não são obrigatórios. Mas era uma coisa que ainda era muito embrionária no gerenciamento de risco. Às vezes, as companhias de seguro e as corretoras procuravam a gente como solução para o cliente, mas muito pontual. Você vai procurar a Upper Gerenciamento de Risco para falar desse item e desse item. E a gente ficava ali, prestando o serviço da prateleira 1, né? É aquela só dos docinhos, né? Que as crianças passam no mercado e ficam só ali nas guloseimas. E a gente começou a subir a prateleira para agregar mais valor para os nossos clientes lá na ponta. Entendeu? Um dos serviços que, né, até olhando lá no nosso canal do YouTube, do Transporte Fácil, eu vi algumas questões. Não sei se o termo é geral para isso, mas equipe de pronta resposta. O que é isso? Você consegue descrever um pouquinho isso? Como que funciona? Na verdade, eu acho que para a gente ser mais ágil como gerenciador de risco, e eu não vou entrar numa questão que não vem o caso ou política, ou de estrutura do nosso país, ou de estado, ou de município, que eu acho que não vem o caso, mas a gente precisou, dentro desse segmento, começar a ser mais ágil nas tratativas. Não só nos casos de acidente, né? Que o acidente tem a vítima, que pode ser o motorista, mas também tem a vítima, que pode ser o veículo, e o bem, que é a carga. Então, nós temos 3 itens aí que estão na rodovia exposto a uma situação de risco. Então, a gente ficava, às vezes, numa condição um pouco mais, vou dizer, acho que devendo uma agilidade maior, porque a gente não conseguia chegar no tempo hábil para atender aquela situação de risco que estava esses 3 itens, o motorista, o veículo e a carga. Então, acionar um órgão público,